A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, onde quer que você esteja. Você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da zona da Mata Norte ou Sul, a você aqui do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco e com exclusividade eu quero fazer um agradecimento especial a você que é de outros estados ou de outros países, que é aluno dessa aula de profecias bíblicas no seu lar e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família e seja bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Olha, diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens através das redes sociais. Não é? Nós recebemos diariamente mensagens através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp do programa. O número está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. E eu quero agradecer principalmente pelas suas orações, agradecer pelas mensagens que são enviadas diariamente, e não só o professor Givanildo, mas toda a equipe da Rede Brasil, e com exclusividade a equipe que coopera aqui conosco nos instantes finais, nos sentimos felizes, honrados e gratos a Deus pela sua mensagem. É um texto que é um dos textos prediletos, né? Que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, que nós sempre citamos aqui no programa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, de forma mais específica, não é? Nós estamos estudando as profecias dos primeiro e segundo livro das Crônicas. Então, traz a tela, deixa eu primeiro lembrar algo aqui. Nós estamos, na verdade, dando um passeio nas páginas da Bíblia. Claro, não estamos estudando a Bíblia versículo por versículo, né? Mas estamos aqui extraindo algumas das principais profecias. Começamos lá no livro de Gênesis. E já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Não tivemos profecia no livro de Ruth, mas estudamos nos livros de 1º e 2º Reis. E estamos agora estudando algumas profecias já dos livro das Crônicas. Nós já estudamos algumas profecias lá do livro das Crônicas. Vamos relembrar, vamos recapitular o que vimos para reforçar o aprendizado? Estudamos a última profecia do livro dos Reis, que foi que Ezequias viveria mais 15 anos. Você lembra dessa profecia? Que Deus iria acrescentar 15 anos de vida ao rei Ezequias. Nós já estudamos essa profecia. Estudamos também outra profecia lá no 2º livro das Crônicas, quando 3 povos se reuniram para lutar contra Josafá, não é? Os amonitas, os moabitas e os da montanha de Saí, lembra disso? Nós estudamos também esse programa. E no programa anterior, nós estudamos sobre esse rei Jeorão, filho do rei Josafá. Traz a tela, por favor. Neto do rei Asa, e esse rei Jeorão tinha tudo para ser um bom rei. Jeorão, neto do rei Asa, filho do rei Josafá, foi corregente do rei Josafá durante 5 anos. E tanto Asa como Josafá foram bons reis em Judá. E como ele foi corregente de Josafá, ele tinha tudo para ser um bom rei. Mas, infelizmente, Jeorão casou-se com a filha de Acabe, com Jezabel, uma mulher ímpia, terrível, chamada Atalia, e tudo leva a crer que esse casamento, né, ela influenciou o rei Jeorão, e ele cometeu pecados terríveis. Nós dissemos aqui que as 3 características desse rei, que ele era um rei mau, cruel e idólatra. Então, quando ele tornou-se rei, primeiro mandou matar todos os seus irmãos. É interessante, o rei Josafá distribuiu sua herança para os filhos, deu bens, tesouros, presentes e deu a Jeorão o reino porque ele era o primogênito. Mas o que foi que Jeorão fez? Primeiro, matou os seus irmãos. Segundo, matou os príncipes. Terceiro, em vez de dar continuidade ao reinado
de Josafá, que havia abolido a idolatria, ele trouxe a idolatria mais uma vez para Judá, fez o povo de Israel pecar. E aí, antes da trasladação de Elias, Elias deixou registrado lá uma profecia, e essa profecia chegou nas mãos do rei Jeorão aproximadamente 8 anos depois que 8 anos depois que Elias havia sido trasladado. E Deus deu uma mensagem de juízo, de julgamento, que traria o mal sobre Judá, sobre os seus filhos, as suas mulheres, sobre a nação, porque não foi só Jeorão que pecou, toda a nação pecou, e que ele seria acometido de uma enfermidade mortal. E assim aconteceu. Nações estrangeiras, povos inimigos se reuniram, lutaram contra Judá, levaram os despojos de Judá, e como se não bastasse, Jeorão foi acometido de uma doença e veio a morte. Detalhes, fizeram aromas para ele, não colocaram aromas no seu corpo, não queimaram aromas, não sepultaram no sepulcro dos reis, e Jeorão foi-se sem deixar saudades. Foi um rei mau, ímpio, cruel, idólatra, que foi embora sem deixar um bom legado. Infelizmente, foi aquele tipo de pessoa que passou pelo mundo, que teve grandes oportunidades, grandes privilégios, mas não soube aproveitar as oportunidades. Eu quero aproveitar até para dizer algo aqui que considero importante. Existem oportunidades que são únicas, que elas não chegam 2 vezes, elas só chegam uma vez só. Como, por exemplo, a oportunidade de ser rei em Judá, de reinar sobre Jerusalém, a cidade, religiosamente falando, mais importante do mundo, onde estava o templo de Jerusalém. Jeorão foi neto de Asa, filho de Josafá, 2 reis bons, mas infelizmente não soube aproveitar a oportunidade. Então, tem pessoas assim no mundo, né? Que Deus lhe dá grandes oportunidades e às vezes essa pessoa não sabe aproveitar. E mesmo depois que chegou a profecia, que havia sido escrita pelo profeta Elias, quando leram essa profecia, ele não chorou, não se humilhou, não se arrependeu, não pediu misericórdia a Deus, não rasgou as vestes, não rasgou o coração, e o juízo de Deus foi inevitável. Nós dissemos no programa anterior que Deus poderia até reverter a situação, como reverteu a situação dos ninivitas, caso ele se arrependesse. Mas infelizmente não foi isso que ocorreu com o rei Jeorão. Hoje nós vamos estudar uma profecia sobre o rei Joás. Abre a tela muito bem. A profecia diz: o rei Joás seria abandonado por Deus. Essa profecia está aí no 2º livro das Crônicas, capítulo 24. Não vamos ler todos os versículos, mas estaremos lendo aí os versículos 1 e 2, versículos 15 a 22, onde está a profecia que o rei Joás seria abandonado por Deus, e vamos ver o seu cumprimento, que está também no 2º livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 23 a 25. Mas abre essa tela aí para nós mostrarmos essa imagem aí, uma imagem muito bonita. Esse sacerdote que está aí é exatamente Joiada, um grande homem de Deus. Joiada foi sepultado quando ele morreu, ele foi sepultado junto aos reis de Judá, porque foi um homem muito maravilhoso, excelente, que viveu na terra, um dos grandes homens que viveu aqui nessa terra. E esse garotinho aí, já com o cetro do rei, o cetro quase do tamanho dele, é o rei Joás, que teve o privilégio de ter a sua vida preservada, exatamente pela esposa de Joiada, Jeozabete, o nome dela, porque a Atalia, a esposa de Jeorão, que nós falamos sobre ele nesse instante, traz a tela por gentileza, a Atalia mandou matar toda a família real, e Joás, ele teve a sua vida poupada, preservada, e aos 7 anos ele teve o privilégio de ser rei, aos 7 anos, claro, sendo assessorado aí pelo sacerdote Joiada. Então, nós podemos dizer acerca do rei Joás que ele era filho do rei Acasias. Ele começou a reinar ainda muito jovem, com apenas 7 anos, como mostra mais ou menos essa imagem aí. E como ele era muito jovem, ele recebeu os conselhos, as orientações do sacerdote Joiada. Pode trazer a tela. E durante os anos que ele foi orientado pelo sacerdote Joiada, ele teve um brilhante reinado, um reinado excelente.
Ele fez o que era reto aos olhos de Deus, ele agradou ao Senhor. Ele aboliu a idolatria, ele renovou o pacto com o Senhor, mas, infelizmente, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. E por isso o juízo de Deus foi inevitável, né? Por isso essa sentença, esse juízo aí que o rei Joás seria abandonado por Deus. E essa é a verdade. Parece até muito chocante, não é? Parece até muito chocante nós dizermos que alguém foi abandonado por Deus. Mas lendo a Bíblia Sagrada, nós podemos entender isso. Quando o homem abandona a Deus, Deus abandona o homem. Se um povo abandona a Deus, Deus abandona esse povo. Mesmo Deus sendo amoroso, longânimo, compassivo, misericordioso, mas isso é um princípio bíblico. Muitas vezes Deus abandonou a própria nação de Israel, o próprio povo de Judá. Claro que Deus não exterminou esse povo, ainda tem promessas a se cumprir. É claro que Deus não destruiu a nação, porque ainda tem promessas que vai se cumprir na vida desse povo, mas houve momentos que Deus permitiu que exércitos, que nações estrangeiras, né, castigasse, punisse, invadisse, levasse o povo para outras nações. E por que isso ocorreu? Por causa do pecado do povo. Então há uma lei na física que diz que toda ação gera uma reação. E eu posso usar essa lei para aplicá-la aos princípios bíblicos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Toda ação gera uma reação. Então, por exemplo, quando o povo de Judá, que eu quero tomar por exemplo, abandonava a Deus, se tornava pagão, idólatra, qual era a tendência natural? Deus abandonava o povo. Deus castigava, punia, mandava outras nações estrangeiras punir, invadir, castigar a nação. Mas quando o povo voltava-se para Deus, aí Deus perdoava, Deus dava livramento. Isso ocorre com muita frequência no livro dos Juízes. Nós falamos isso diversas vezes quando estudamos as profecias do livro dos Juízes. Que há lembra disso? Um ciclo vicioso. O povo tornava a fazer o que parecia mal. Deus entregava Judá na mão, o Israel na mão dos inimigos. O povo se humilhava, orava a Deus. Deus levantava um juiz que dava livramento ao povo. Quando o juiz morria, o povo pecava mais uma vez, e assim era um ciclo vicioso. Então eu posso dizer que essa lei da física, que diz que toda ação gera uma reação, é aplicada também no princípio bíblico. Que toda ação humana gera uma reação lá do alto, lá do trono. Então, por exemplo, quando alguém peca, transgride a lei divina, mas chora, se arrepende, Deus perdoa, restaura, mas quando a pessoa permanece no seu erro, então Deus abandona. Isso é um princípio que está estabelecido na palavra de Deus e nós vamos ver hoje na história de Joás. Abre a tela, por gentileza. Então tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Então está aí esse garotinho, 7 anos de idade, e começou a reinar. Traz a tela, por favor. Deixa eu explicar algo aqui. É claro que talvez uma pessoa que não tenha muita familiaridade com a Bíblia fique perguntando, mas como pode? Uma criança de 7 anos tem maturidade para reinar? Não. A verdade é essa, que não. É claro que uma criança de 7 anos não tem maturidade, sabedoria, experiência para reinar sobre uma nação. Mas quando isso ocorria, como ocorreu com Joás, Josias e outros, eles eram assessorados pelos sacerdotes, pelos profetas, pelos anciãos. Havia homens de Deus, havia pessoas ali que estavam assessorando. E, acima de tudo, havia o respeito por parte do povo. As pessoas, os súditos do reino, o povo de Judá e de Israel, respeitava a autoridade daquele rei, ainda que ele fosse de menor. Então, como Atalia havia mandado matar a família real, o que aconteceu? A esposa de Joiada, Jeozabete, ela escondeu Josias. E Joiada, esse sacerdote, ele preparou o ambiente, ele preparou o cenário para apresentar Josias, que era da família real, que ainda estava vivo.
Então nós vamos perceber que ele começou a reinar ainda muito cedo, ainda muito criança. Abre a tela, por gentileza. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E eu aprendo algo aqui importante. Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas como Joiada. Acredito que você vai concordar comigo. Pessoas que têm um bom exemplo, que tenham bons conselhos para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos punir quando necessário. Às vezes o Joiada é um pai, é uma mãe, às vezes é um pastor, às vezes é um obreiro experiente, às vezes é um amigo. Eu não sei qual foi ou quais foram os Joiadas que Deus colocou no seu caminho, mas eu posso dizer que no meu caminho, Deus colocou algumas pessoas como Joiada. Pessoas, homens de Deus, homens de bem, que educaram, que me ensinaram, que me orientaram como proceder, como agir. Então, são oportunidades que Deus dá. Então, Joás, ele foi muito feliz, ele teve grandes oportunidades. Ele teve a oportunidade de ser preservado no período em que Atalia mandou matar a família real. Alguém guardou, alguém escondeu, Jeozabete escondeu, Joiada concordou, vamos esconder esse menino. Preservou, guardou o menino, não deixou o menino ser morto. Esperou o momento oportuno, preparou o cenário para apresentá-lo como rei. E no momento oportuno, Joiada, que poderia até desejar o reino ou desejar o trono, não quis isso. Ele quis que realmente Joás fosse bom rei. E durante o período em que Joiada vivia, Joás foi um bom rei. Então eu posso dizer que Joiada, ele influenciou positivamente Joás. A vida de Joás foi influenciada pelo bom exemplo de Joiada. Aquela pessoa idosa, aquele sacerdote, aquele homem experiente, aquele homem de Deus, que deixou um grande legado. Um legado tão grande que ele foi sepultado como os reis, mesmo sem ser rei. Então, durante todo o período que Joiada vivia, Joás foi um bom rei. Passa o texto, por gentileza. E envelheceu Joiada e morreu, farto de dias. Era da idade de 130 anos de idade quando morreu. Então, já velho, farto de dias. E o sepultaram na cidade de Davi, que é Jerusalém, com os reis. Que coisa interessante. Mesmo sem ser rei, ele foi sepultado como rei, ele foi honrado como rei, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Que coisa interessante. Nós, no programa anterior, falamos sobre Jeorão, que foi rei, mas partiu sem deixar saudades. Joiada não. Joiada, quando morreu, as pessoas lamentaram. Tem pessoas assim, que é como Jeorão, que morre e não deixa saudade, não deixa legado, não fez nada de bom, mesmo tendo oportunidades. E tem pessoas que é como Joiada, que morre e são honradas, porque durante a sua vida fez bem, agradou a Deus, serviu a Deus, influenciou o rei, e o rei influenciava a nação. Então eu posso dizer que o comportamento de Joiada, a vida de Joiada influenciou Judá, porque se ele influenciou o rei, e o rei levou o povo para perto de Deus, esse homem foi tão honrado, que depois da sua morte o sepultaram com os reis. Mas ele não é rei não, mas vamos honrá-lo como rei, pelos bens. Abre o texto mais uma vez, eu faço questão de ler mais uma vez. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e a sua casa. Joiada aproveitou a oportunidade que teve para fazer o bem. Passa o texto, por gentileza. Porém, infelizmente, lamentavelmente, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Que coisa trágica, não é?
Bastou somente Joiada morrer, que vieram agora os príncipes de Judá, que vieram perante o rei, que vieram com outras propostas, que vieram com outros objetivos, com outros conselhos. E eu posso dizer isso sem medo de errar, que assim como Deus coloca os joiadas no nosso caminho, que pode ser um pai, um obreiro, um pastor, um amigo, um conselheiro, alguém que nos orienta para o caminho bom, que nos ensina, que nos influencia positivamente, favoravelmente, que nos aproxima de Deus. Mas existe também aqueles conselhos maus, aqueles príncipes que nos induzem pelo caminho errado, que querem perverter o nosso caminho. Agora, que coisa importante, a decisão é nossa. Sabia disso? É. Às vezes, eu ouço pais, eu ouço mães dizendo assim, porque meu filho se juntou com um jeito que não presta, porque influenciado pelos amigos. Bem, isso é uma realidade. Existem também os maus exemplos, os maus colegas, eu não digo nem amigos, né? Os maus companheiros, que induz para o caminho que distancia de Deus, o caminho do pecado, né? Da maldade, da violência, das drogas. Então, a decisão é nossa, somos nós quem decidimos se nós queremos seguir os conselhos de Joiada ou se nós queremos seguir o conselho dos príncipes. Você lembra lá de Roboão? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, capítulo 13, você lembra disso? Que quando Jeroboão foi falar com Roboão, dizendo assim, olha, o seu pai foi muito duro, rapaz, o seu pai fez esse povo trabalhar com dura serviço, cobrou muitos impostos, seja mais maleável, olha, depois de 3 dias vocês voltam aqui. Aí Roboão foi ouvir os anciãos. Aí os anciãos disseram assim, realmente Jeroboão tem razão. Se você servir esse povo vai lhe servir. Realmente seu pai foi muito rigoroso aqui, cobrou muitos impostos. Mas os jovens disseram o quê? Não. Diga a Jeroboão que o seu dedo mínimo é mais largo do que os ombros do seu pai. E se o seu pai tratou o povo com vara de ferro, você vai tratar o povo com escorpiões. Você vai ser mais rígido, você vai ser mais duro. E Roboão, em vez de ouvir os anciãos, ouviu quem? Os colegas que cresceram com ele. E deixa eu dizer isso com muita tranquilidade. Tem muita gente quebrando a cara porque está deixando de ouvir o conselho dos anciãos. Eu não estou com isso aqui dizendo que todos os anciãos têm um bom conselho e todos os jovens têm conselho ruim. Não, não é isso. Não é isso. Mas eu estou falando de 2 grupos de pessoas aqui, nesse momento eu quero esquecer a idade desses 2 grupos. Os bons e os maus conselhos. Então eu posso dizer que Joiada havia morrido, mas havia deixado um legado. Os ensinos, as orientações, as instruções. Então, durante aquele período em que Joiada estava assessorando aquele rei, dizendo, faça assim, Joás, proceda dessa forma, ele foi bem sucedido, bastou Joiada morrer. E aí vieram os posso dizer assim, os mensageiros de Satanás. Tem famílias assim, sabia? É assim, tem famílias que são assim. Enquanto o papai está vivo, está os filhos na igreja, servindo a Deus, louvando, adorando. Papai morreu, bastou enterrar papai, se desvia tudinho. Você conhece alguém assim? Eu espero que não seja a sua família, mas tem famílias assim. Bastou Joiada morrer, o povo vai tudo se desviar, vai para o mundo. Agora, tenho certeza de uma coisa, o juízo, ele é inevitável. O castigo de Deus é inevitável. Então, Joás fez o bem enquanto Joiada estava vivo. Joiada morreu, vieram os príncipes, induziram ele ao erro, e isso não evitou que Deus punisse Joás, não. Abre a tela, por gentileza. Então, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Passa a tela, por gentileza. E deixaram a casa do Senhor. Olha o prejuízo. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. Em outras palavras, se afastaram do templo,
se afastaram da igreja, se afastaram da casa de Deus. E o que mais? Serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Deixaram de servir ao Deus verdadeiro para servir aos ídolos. Eu já falei aqui, objetos feitos por mãos humanas. Joás se deixou se influenciar pelos príncipes. Começou a enveredar pelo caminho da idolatria. Abre a tela mais uma vez. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Veio a ira de Deus. Passa a tela, por gentileza. Porém, enviou profetas entre eles. Olha aí, Deus levantando profetas. Para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Olha aí, os profetas, os mensageiros de Deus. Quantas vezes na história de Judá, na história de Israel, Deus levantava os profetas. Porque tem pessoas que pensam que os profetas do Antigo Testamento era só para prever o futuro, né? Não vai acontecer. Não era só isso, não. Também, mas não só isso. Os profetas eram aqueles homens que denunciavam pecado, que chamavam o povo ao arrependimento, que traziam a nação para perto de Deus. Agora, infelizmente, lendo as páginas da Bíblia, nós chegamos a uma conclusão. A maioria das vezes os profetas não foram ouvidos. A grande maioria das vezes o povo rejeitou a mensagem de Deus através dos profetas. Houve casos que os profetas foram mortos, apedrejados, perseguidos, querendo o bem do povo. Você veja a história de Jeremias. Foi esbofeteado, foi colocado lá no calabouço, foi preso. Por quê? Simplesmente porque Jeremias estava dizendo assim, é melhor vocês se renderem ao rei da Babilônia. Mande os príncipes lá, se entreguem. Mas, infelizmente, o povo não deu crédito. Achou que Jeremias era o traidor da nação. E eu quero dizer aqui que da mesma forma que Deus tem os seus joiadas, aquela pessoa para nos influenciar positivamente, e da mesma forma que Satanás tem aqueles príncipes, aquelas pessoas que querem nos induzir ao erro, que a responsabilidade é sempre nossa, Deus também tem os seus profetas, os seus mensageiros, que traz a mensagem, que alerta, que adverte, que chama a atenção. Eu não tenho dúvida nenhuma que os instantes finais têm sido uma forma de Deus falar com muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Não estou com isso dizendo que eu sou profeta. Eu estou dizendo que através desse programa, Deus tem se utilizado dessa programação, desse programa, para falar com muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Para alertar, para divertir, para abrir os olhos, para chamar a atenção, para dizer cuidado, veja o caminho que você está andando, observe que esse caminho vai lhe levar para o abismo, vai lhe levar para a perdição, vai lhe levar para o inferno. Você continua se você quiser. E feliz é aquele que dá crédito, dá ouvido aos mensageiros de Deus. Aí Deus levantava os profetas para falar, para chamar a atenção, para anunciar o juízo. Mas, infelizmente, muitas vezes os profetas não foram ouvidos. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Que pena, é lamentável ler isso, mas eu vou ler. Mas eles não deram ouvidos. Passe o texto, por gentileza. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Detalhes. Esse Zacarias aí não é o Zacarias que escreveu o penúltimo livro do Antigo Testamento. Não é aquele Zacarias. Não, é outro Zacarias. Traz a tela, por gentileza. Porque esse Zacarias que está no texto, ele é filho de Joiada. E o Zacarias lá da Bíblia, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, inclusive um livro que fala sobre muitos eventos escatológicos, né? Esse Zacarias aqui é filho de Baraquias, que é filho de Ido. Então é outro personagem. Abre a tela mais uma vez. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, além dos outros profetas, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse:
Assim diz Deus. Traz a tela, por favor. Deixa eu explicar algo aqui. Joiada morreu, mas Deus se utiliza do filho de Joiada. Só que detalhes, como um profeta. Joiada foi sacerdote, Joiada foi conselheiro, Joiada foi um auxiliar do rei Joás. Zacarias era profeta. Zacarias não foi para aconselhar Joás, não. Foi para entregar uma mensagem de Deus. Como foi que o rei Joás reagiu à palavra de Deus através do profeta Zacarias? Abre a tela para nós vermos. Então ele diz assim: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis. Olha que coisa interessante. Não tem como prosperar se estiver transgredindo os mandamentos de Deus. Não tem como prosperar. Porque o segredo da prosperidade, e é claro que prosperidade não significa necessariamente riqueza, eu quero até explicar aqui melhor isso. Porque tem muita gente que vê prosperidade só no sentido de riqueza. Uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida e próspera, é uma pessoa que tem um bom emprego, um bom salário, não é? Muito bem. Não. Sabia? À luz da Bíblia não tem nada a ver, não. À luz da Bíblia, a prosperidade significa uma pessoa ser temente a Deus, guardar os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja rico, mesmo que não tenha muitos bens, muitas prosperidades no sentido financeiro, mesmo que não tenha muita riqueza. Aí tem pessoas, entenda isso, entenda esse princípio, tem pessoas ricas que não são prósperas e tem pessoas prósperas que não são ricas. Parece uma contradição, não é? Mas biblicamente isso é uma verdade. Então uma pessoa próspera é uma pessoa que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus, que é servo de Deus, ainda que não seja rica. E se nós tivermos de escolher entre a prosperidade do ponto de vista do mundo e do ponto de vista bíblico, é claro que é melhor ser próspero do ponto de vista espiritual. O que é que diz o Salmo 1? Isso, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, não está dizendo que vai ser rico necessariamente. Então tem muitos servos de Deus que foram prósperos, foram bem-sucedidos na sua jornada, na sua caminhada, sem ser necessariamente ricos. E há um princípio aí, que ninguém vai prosperar diante de Deus se estiver em rebeldia, em rebelião, em desobediência. Aí eu posso até dizer assim, eu vou dizer, pode até ser rico, mas não ser próspero. A pessoa pode até obter riqueza, mas não vai alcançar nunca a prosperidade se estiver em rebelião contra Deus. Abre a tela mais uma vez. Então diz assim, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Que coisa interessante. Aí alguém diz assim, olha, Deus nunca nos abandona. Eu digo, depende. Se nós abandonarmos a Deus, inevitavelmente Ele vai nos abandonar sim. Porque senão ninguém ia para o inferno, né? Senão ninguém seria punido, ninguém seria castigado. Então Deus manda a mensagem, Deus manda o aviso, Deus manda o profeta. Deus deixou de amar o rei Joás? Claro que não. Mas a justiça de Deus exige isso. E eu preciso ver Deus de duas formas. Eu preciso ver Deus de duas maneiras. Como, professor? Primeiro, como um pai bondoso, como um pai amoroso, que quer que estejamos perto dele, que nós podemos sentir o que ele está conosco, está pertinho de nós, que nós podemos conversar com ele, recorrer a ele no momento da dor, da dificuldade, em qualquer momento. Eu preciso ver Deus como um pai longânimo e amoroso, mas eu preciso ver Deus como juiz também. No tribunal, julgando as causas dos homens. Tem pessoa que só olha Deus como um pai, está errado. Tem pessoas que só olham Deus como um juiz, um carrasco, está errado. Você tem que ver as duas coisas. Então, aí eu vou contar Deus como um pai
para Joás, como pai, preservou a vida de Joás, colocou joiada no caminho de Joás. Quando Joás transgride, manda os profetas. Aí o povo não obedece os profetas, aí Deus manda Zacarias. E por que Zacarias? Porque Zacarias é filho de Joiada. Como quem diz assim? Se ele não te ouvir porque tu és profeta, ele vai te ouvir pelo menos porque tu és filho de Joiada. Eu mandei outros profetas, ele não ouviu. Eu vou mandar o filho de Joiada. Porque se ele não ouvir como um profeta, ele ouve pelo menos como um homem de Deus. Mas o coração de Joás estava obstinado. E quando o coração está obstinado, não vê arrependimento. Quando o coração está obstinado, não se vê arrependimento, tristeza, choro. E o que é que vem? Juízo. Aí agora eu vejo Deus como juiz, sentado no trono. Deixou de ser pai? Não. Mas ele vai agir agora como juiz. Vem cá, Zacarias. Transmite lá uma mensagem para Joás. Abre a tela, por gentileza. Volta o texto, por gentileza. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus. Olha, Joás, é Deus, viu, que está dizendo o quê? Por que você transgride o mandamento do Senhor? Você não vai prosperar. Porque você deixou, abre a tela, por favor. Deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E que foi que aconteceu com Zacarias? O filho do sacerdote Joiada, o profeta de Deus. O que era de se esperar de Joás? Choro, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. Realmente você tem razão, Zacarias. Realmente eu errei, eu pequei, eu transgredi. E eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou suplicar misericórdia. Sabe o que foi que Joás fez? Passa o texto, por gentileza. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandamento do rei, no pátio da casa do Senhor. Que coisa terrível. O rei disse assim: apedreja Zacarias. Aonde? No pátio da casa do Senhor. Veja, aí vamos ver os pecados de Joás. Não guardou as orientações de Joiada, não ouviu os profetas, não ouviu o profeta Zacarias, que era filho de Joiada, não ouviu ele nem como profeta, nem como homem de Deus, e como se não bastasse, mandou apedrejar onde? No pátio da casa do Senhor. Veja quantos pecados Joás cometeu. Passe o texto, por gentileza. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada. Memória curta de Joás. Não foi um homem grato, não foi um homem agradecido. Ele não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, que lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e requererá. Zacarias morrendo disse assim: Deus viu e Deus vai requerer. E eu posso dizer, sem medo de errar, que nós vivemos num mundo cheio de impunidade. Infelizmente, muitas pessoas que cometem crime vão para a cadeia, soltam novamente, vai para as ruas fazer as mesmas coisas, só aumentando a ficha. Mas eu quero dizer aqui que Deus viu e Deus vai requerer. Alguém pode escapar da justiça humana, pode pedir habeas corpus, pode pagar fiança, pode subornar, mas Deus vê e Deus requer. Passa o texto, por gentileza. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e requererá. Passe o texto, por gentileza. Vamos ver a profecia, será que se cumpriu?
Será que Deus ouviu essa profecia? Será que ela se cumpriu? Vamos ver. Versículos 23 a 25. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele. Olha aí, não foi obra do acaso não, foi Deus que mandou. E vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Juízo, castigo, sentença divina por causa da sua idolatria, porque não ouviu a palavra de Deus. Passe o texto, por gentileza. Porque ainda que o exército dos sírios, olha que coisa interessante, viera com poucos homens, o exército dos sírios tinha poucos homens. Contudo, o Senhor deu das mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Veja que a Síria, o exército da Síria não venceu, não é porque era maior, não, eles tinham poucos homens, mas eles ganharam um exército de uma multidão. Por quê? Deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os juízos de Deus contra Joás. Para concluir, o versículo 25. E retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Olha aí, o sacerdote disse assim, Zacarias disse, Deus viu e vai requerer. Olha aí a sentença, olha aí o cumprimento. Seus servos conspiraram contra ele. Ele quem? O rei Joás. Por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi. Veja que coisa interessante. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Que coisa interessante. Traz a tela. Joiada não era rei. Foi sepultado no sepulcro dos reis. Joás era rei e não foi sepultado no sepulcro dos reis. Que coisa interessante. E nós aprendemos uma grande lição com o rei Joás. O perigo de não perseverar em seguir ao Senhor. O perigo de deixar os bons exemplos, os bons conselhos de Joiada. O perigo de não ouvir os profetas de Deus. O perigo de não atender o convite de Deus ao arrependimento. O perigo de perseguir e mandar matar os profetas de Deus. Morreu e não foi sepultado com os reis de Israel. Enquanto que Joiada, mesmo não sendo rei, foi sepultado entre os reis.